Quero te pedir que você abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Livro de Atos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11, em nome de Jesus. Caso você não saiba, Atos fica depois do Evangelho de João. A palavra de Deus diz o seguinte, a partir do versículo de número 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de cerca de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, temos a certeza de que a Tua palavra é verdade, porque esse texto ele diz que haveriam testemunhas até os confins da terra. Nesse texto os discípulos estão em Israel e cá estamos nós no Brasil. E se somos testemunhas, Senhor, precisamos de poder. Precisamos de poder que vem não de uma boa oratória do pregador, não de um bom argumento que vai convencer as pessoas emocionalmente, mas precisamos do poder do Espírito Santo, Senhor. Nos enche desse poder, que esse Espírito que desceu sobre os discípulos, em Atos capítulo 2, ele também é uma promessa do Pai, para cada um que está nesse auditório, Senhor. É uma promessa, e se é uma promessa sua, nós só queremos desfrutar pela fé, que teremos a provisão da Tua promessa. Por isso, Espírito Santo, já comece a invadir cada coração, já começa a trazer revelações, aplicações, e que tenhamos a certeza de que Deus marcou um encontro conosco nessa noite. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Povo de Deus, nós estamos numa série de mensagens chamada O Caminho, e a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 30, que haveria atrás de nós uma voz que diria: este é o caminho, sigam. A referência aqui é a pessoa do Espírito Santo, que nos mostraria na nossa vida cotidiana qual é o caminho que nós precisamos seguir. E a primeiro momento, esse caminho é o próprio Cristo. E nós já falamos, eu recomendo você assistir depois, sobre o caminho da pureza, o caminho da contemplação. E hoje eu quero falar sobre o caminho ao dunamis. Essa palavra grega, dunamis, significa poder. E eu quero começar a introduzir você ao livro de Atos, e nós vamos começar a aplicar esse sermão. Irmãos, se tem
3 palavras que resumem o livro de Atos é ascensão, descida e expansão. Jesus, ele ascende aos céus. Nisso ele envia o Espírito Santo, ele desce. E a partir dali, a igreja expande, ela cresce. O livro de Atos, ele é uma parte 2 do Evangelho de Lucas. Lucas escreve o Evangelho de Lucas a Teófilo, provavelmente um homem romano muito rico. E ele escreve a parte 2 desse livro, que é o livro de Atos. Poderíamos dizer, por assim dizer, que Lucas e Atos são, na verdade, um único livro. Irmãos, se o Evangelho de Lucas ensina sobre aquilo que Jesus fez, Jesus ensinou, Jesus praticou, o livro de Atos fala sobre aquilo que Jesus continuou fazendo, mas através de mim e de você, através da igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, o texto-chave desse texto que nós lemos é o versículo 8, que Jesus disse: olha, vocês receberão poder. A palavra aqui é dunamis, se refere a um poder explosivo. Não é à toa que em português nós temos a palavra dinamite, que é uma palavra que vem da palavra grega dunamis. E Jesus garante que esses discípulos, eles teriam um caminho que eles percorreriam. Curiosamente, esse caminho, ele é quase o contrário do que Jesus fez. Jesus está dizendo: olha, vocês estarão em Jerusalém, ali vocês irão para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se nós olharmos o ministério de Jesus, ele fez o caminho totalmente o contrário. Ele não chegou a ir até os confins da terra, mas Jesus, ele vem viajando da Galileia, ele vem e passa na região de Samaria, vai para a Judeia e morre na última semana em Jerusalém. Jesus está dizendo assim: os meus discípulos, eles vão fazer o caminho contrário geograficamente do que eu fiz, mas eles vão ir aonde eu não fui, porque eu enviarei poder para que até os confins da terra todos ouçam sobre o meu nome. Irmãos, a verdade é que eu preciso, ainda na nossa introdução, colocar para você alguns motivos do porquê que nós precisamos voltar ao poder. Isso ainda no campo da introdução, porque eu creio que falar de poder é algo necessário, mas se eu e você não entendermos a seriedade do poder, para que serve o poder, não vai adiantar de nada. Nós podemos ouvir palavras bonitas e descobrir como acessar esse poder de Deus, mas o que isso pode transformar a sua vida hoje? Irmãos, ainda nesse texto, nós vemos que os discípulos, eles precisavam de poder a primeiro momento, para pararem de perder o foco. Você percebe que eles estão completamente perdidos no diálogo com Jesus? Jesus está falando: olha, eu estou ensinando vocês 40 dias, e agora vai chegar o poder. Aí vem os discípulos: ô Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai sair assim, um candidato político, aí eu vou votar no Senhor, aí Israel vai voltar a ser um país poderoso, a gente vai ganhar a Copa do Mundo. Jesus está: meus filhos, o que vocês estão falando? Não tem nada a ver. Ele está falando: olha, simplesmente aguardem, vocês não estão entendendo. Irmão, deixa eu te falar, é muito fácil a gente perder o foco, porque sabe o que aconteceu com muita gente que entrou aqui nessa noite? Você fez muita coisa durante a semana. Talvez você trabalhou, você estudou, você respondeu meio mundo no WhatsApp, você falou com um monte de gente, mas sabe o que você não fez? Você não olhou para Cristo. Está entendendo como é que a gente perde o foco? Está entendendo como é que rapidinho surge uma apaixonite na nossa vida, a gente esquece cosmicamente de Jesus? Surge uma varoa, não tem 5 minutos que o homem conheceu a menina, ele já desapareceu da igreja, ou foi arrebatado, ou foi sequestrado para fora da igreja. É um milagre assim que acontece. Irmão, é muito normal. Nós temos a tendência a esfriar aí. Se eu te pedisse um registro do seu coração, do tanto que você tem pensado e Jesus tem sido o foco da sua semana, honestamente, você consegue falar para mim? Porque nós temos uma vida muito corrida, muito apressada. Irmão, eu tenho um casamento para poder organizar, eu tenho ministério, tenho faculdade, tenho 1 trilhão de coisas para poder fazer. E posso falar a verdade? Mesmo estando aqui, é muito fácil Jesus deixar de ser o foco. É muito fácil
a gente parar de pensar no Cristo que morreu pelos meus pecados e está vivo hoje. Ele intercede por mim e Ele tem poder para me dar. E eu só pensar no meu umbigo, naquilo que eu preciso para o meu casamento, aquilo que eu quero, aquilo que não, irmão. O foco na caminhada volta quando nós paramos de falar: Deus, eu quero isso, e falamos: Senhor, o que o Senhor quer? Segundo momento, os discípulos, eles precisavam de poder para perdoar. Jesus vem e fala: olha, vocês vão de Jerusalém a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E os discípulos não tinham entendido isso até então. Eles só vão entender isso mais para frente no livro de Atos, quando Pedro ele vai pregar o evangelho na casa de Cornélio, um gentio. Até então os discípulos, eles achavam que os samaritanos e os gentios, eles eram pessoas de segunda categoria. Era uma espécie de fato, racismo judaico que havia naquela época. Eles entendiam que os samaritanos eram espécies de cães imundos, rejeitados por Deus, e os gentios estavam presos na prática do paganismo. Israel era a única raça superior. É o pensamento que tinha se instaurado na cabeça deles. E eles não estão entendendo que Jesus está falando assim: sabe para quem que você vai falar de mim? É para aquela pessoa que você não gosta. Sabe para quem que você vai falar do meu amor, do meu poder? Não é para quem você ama, não. É para quem você odeia. Não, deixa eu te falar. Nós temos feridas. Você tem traumas e é muito fácil a gente mascarar a falta de perdão que nós temos dentro do nosso coração. Sabe por quê? O ser humano, ele não foi programado para perdoar. A nossa tendência natural é se vingar. E você, aos olhos de todo mundo, pode parecer muito crente, muito bonitinho, mas irmão, de verdade, será que a gente não está guardando ódio de uma pessoa que simplesmente olhou de uma maneira para a gente, que a gente interpretou que foi mal olhado? Está entendendo o tanto que nós precisamos de poder? Sabe por quê? Às vezes as pessoas vêm na igreja e elas ouvem falar sobre um Jesus que ele perdoa pecados e eles reconciliam pecadores, mas eles veem crentes que têm relacionamentos muito decadentes. Eles não vivem o perdão de Cristo na prática. Não vem um pedindo perdão para o outro. Irmão, para quem que nós precisamos pedir perdão? A única maneira de tirar o ressentimento do coração é pelo poder do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode te curar do seu trauma, pode enviar poder para que você olhe para essa pessoa assim como Cristo olhou para você naquela cruz. É só o poder. Mas o terceiro motivo, os discípulos precisavam de poder para pregar até os confins da terra. Irmão, deixa eu te falar, pregar não é responsabilidade só minha que estou com o microfone na mão, é responsabilidade de cada um que está sentado aqui. Você é um pregador do evangelho do poder de Deus. E a minha pergunta é: por que as pessoas não têm visto Cristo em mim e em você? Sabe, nós precisamos de poder para poder pregar. Tem pessoa, irmão, da sua família, escute muito bem, que ela não vai se converter com você falando de Jesus. Ela vai se converter com você falando assim: dor, some agora em nome de Jesus. E a dor vai sumir. Sabe o que está acontecendo? Está faltando poder na igreja de Deus para nós pregarmos não só a mente, mas aos olhos. Enfermos podem ser curados, paralíticos podem ser levantados, cegos podem enxergar. O poder de Deus está disponível. E o quarto e último motivo que nós precisamos de poder é para morrer. Jesus diz que os discípulos receberiam poder para serem testemunhas. A palavra testemunha em grego é a palavra mártires, que justamente fala sobre alguém que viu algo, que ela não abre mão daquele algo ao ponto de morrer por conta daquilo que ele viu.
Irmão, deixa eu te dizer, talvez nós aqui não experimentamos no Brasil uma perseguição de morte por ser cristão, mas sabe que tipo de morte para si mesmo que a gente precisa voltar? É o lugar de matar a nossa carne, é o lugar de nos santificar e falar: não, eu estou cansado de ser esse crente fuleira que vive no mesmo pecado, no mesmo erro, repetidamente. E sabe por quê? Tem gente que está achando que, não, eu vou conseguir vencer o pecado, eu vou conseguir melhorar por mim mesmo, por osmose, agora eu sou um crente maduro. Não, irmão, não é assim. A gente precisa dobrar o nosso joelho, porque só o poder do Espírito Santo pode nos fazer morrer para nós mesmos e falar como Paulo disse: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que está a morte da sua carne? Será que você não está todo ranzinza? Chega alguém no trânsito, a pessoa pensa, e entrar na sua frente, você já fala: meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Vai lá, irmão, está sempre no mesmo erro. Nós precisamos de poder. A minha pergunta para você, ainda na introdução, antes de começar a expor o texto, é: como está seu foco? Seu foco na fé, Jesus tem sido o centro da sua vida mesmo? Ou é só uma religião? Como que está o seu coração em relação às pessoas que te fazem mal? Você tem liberado perdão? Ou você tem remoído isso vez atrás de vez? Minha pergunta é: você tem falado de Jesus? Você tem falado sobre Ele, visto que pessoas estão vendo Cristo em você? Minha pergunta é: você está morrendo para si mesmo? Eu acho que quando a gente reflete nessas perguntas, nós só chegamos em uma conclusão: precisamos ir ao caminho do poder do Espírito Santo. Com isso eu quero te pedir que você releia comigo o versículo de número 3, que diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Primeiro ponto: ensino precede poder. Jesus, ele ressuscita, e ele passa 40 dias com os discípulos. Mas sabe o que Jesus fica fazendo? Ele fica falando com seus discípulos sobre o reino de Deus. Permita-me mostrar para você o quão amplo é o assunto reino de Deus, porque nós não temos dimensão, e nós não poderíamos talvez escrever na Bíblia inteira o que Jesus falou nesses 40 dias. O que se resume aquilo que nós chamamos numa teologia bíblica do reino de Deus? Deus, ele é o rei do universo, e ele criou o ser humano, criou Adão. Ele falou: Adão, você vai governar sobre a terra, e você vai cultivar, vai proteger. Existe uma hierarquia: primeiro Deus, segundo o homem. Mas o homem, ele vai no jardim e ele peca, ele obedece a serpente. A partir dali, o domínio sobre a terra, que era do homem, passa a Satanás, e ele agora é chamado príncipe desse mundo. Ele obviamente está debaixo do poder de Deus, que é o rei absoluto. Mas Jesus vem e ele, antes de ir para a cruz, diz: olha, agora está condenado o príncipe desse mundo. Quando ele ressuscita, ele diz: olha, todo poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra. A partir da cruz, Jesus, ele tirou o poder que o diabo tinha sobre a morte, e o autor aos Hebreus nos diz isso. E isso vai se consumar, sabe em que dia plenamente? O reino de Deus vai terminar completamente quando Jesus voltar, e aí ele vai ter restabelecido a ordem: Deus, o homem, e ambos reinando juntos, um com o outro, sem o diabo ter autoridade nenhuma. Irmão, você está entendendo que o que Jesus falou aqui, ele foi desde a criação até a segunda vinda de Cristo? Talvez Jesus falou em 40 dias sobre 10 mil anos da história humana. Jesus explicou desde a criação até a volta dele. Deixa eu te falar, irmão, eu não via isso nem se fosse uma série da Netflix. Imagina, o mundo inteiro, desde Gênesis até o final do Apocalipse. Mas, irmão, sabe por que Jesus faz isso? É porque o poder ia vir em Atos 2.
Mas eles precisavam primeiro aprender sobre a palavra de Deus, para que a partir do conhecimento da palavra, eles entendessem o porquê que eles tinham poder dado por Jesus. E todas as vezes que nós olhamos na Bíblia, que ocorre um avivamento, sempre o ensino está presente. Eu quero que você navegue comigo rapidinho nas páginas do livro de Atos. Se você virar sua Bíblia, em Atos 2, versículo 42, é a primeira narrativa do que acontece depois de Pentecostes. Sabe o que diz Atos 2, 42? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Esse mesmo ensino que eles recebem de Jesus em 40 dias, assim que o Espírito Santo desce, os apóstolos repassam esse ensino. Se você for mais adiante comigo, em Atos 19, no avivamento que acontece na cidade de Éfeso, talvez seja esse um dos maiores avivamentos. Paulo experimenta um avivamento de 2 anos na cidade de Éfeso, e o texto de Atos 19, versículo de número 10, dizia assim, versículo 9, perdão. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças. Irmãos, nós precisamos entender algo nessa tarde, irmãos, que a palavra de Deus, ela é aquilo que precede o poder de Deus. Sabe por que Deus não pode dar poder para um monte de crente? É porque crente que não tem fundamento na palavra, ele não vira um avivado, ele vira um emocionado. A questão é que nós estamos, Senhor, faz mais uma vez, fere meu coração com uma fome por Ti. E qual que foi a última vez que você teve fome de Bíblia? A gente está achando que o Espírito Santo de Deus é qualquer coisinha que Deus tem que acordar de bom humor e derramar. Não, irmão, antes do avivamento de Atos 2, que aconteceu em um dia, Jesus teve que ensinar esses discípulos em 40 dias. Irmãos, aonde não tem a palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Não existe céus abertos de Bíblia fechada, não. Não existe. Irmãos, a verdade é que nós somos a geração de cristãos que somos os mais analfabetos de Bíblia que já existiram. Eu não estou falando isso daqui sobre mero conhecimento, não. Eu não estou falando sobre ostentar um conhecimento bíblico, não, isso é orgulho. Eu estou falando sobre um crente que tem sede da Bíblia. Ele tem sede de ler a Bíblia, mas ele não consegue passar o dia sem ler. Irmão, permita-me ilustrar a questão do poder e a Bíblia com você. Irmão, vamos supor que eu chegasse aqui, eu te desse uma passagem agora. Comprei uma passagem para você lá para Paris. Vou te entregar agora. Você ia ficar feliz? Eu também ia querer uma passagem, né? Só Jesus na causa. Mas irmão, vamos supor, te entreguei essa passagem. Você pega esse papel, esse bilhetinho, você vai lá para o aeroporto amanhã, e na hora que você está lá fazendo o check-in, beleza, fez o check-in e tudo mais. Na hora que você fala, beleza, vou pegar um avião, finalmente vou para Paris, vou ver aquele bando de gente que fede lá, vou tirar uma foto da Torre Eiffel. Sabe o que acontece? Você lembra que você não está sabendo onde é que está aquele papel. Você fala assim, meu Deus, cadê o papel? Cadê o ticket de embarque que fala o portão? Você olha num bolso, você olha no outro, você olha dentro da mochila, olha dentro da mala, e você não acha. Sabe o que vai acontecer? Você tem a passagem para Paris, mas você não vai conseguir achar o portão e pegar o voo por falta de entendimento de como acessar aquilo. Irmãos, é exatamente isso que é a Bíblia. Deus já depositou no cristão um poder imensurável, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, mas a instrução do manual do poder está aqui, ó. Como acessar o poder do Espírito Santo está na palavra do Espírito Santo.
Irmão, Jesus morreu na cruz para te tornar ovelha e não anta. Então, leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Estava vendo um vídeo esses dias, irmão, me deu até um tremelique assim. Foi perguntado para um jovem nos Estados Unidos. Chegaram e filmaram um homem que estava saindo da igreja. Falaram assim: me fala quais são as 3 primeiras palavras da Bíblia. O menino ficou assim e falou: eu não sei. Oi, eu sou Jesus. Irmão, deixa eu te falar. Sabe por que tem poder nesse livro? Porque o autor aos Hebreus diz que esse livro é vivo e eficaz. Quando nós lemos esse livro, o autor está do nosso lado, nos ensinando como entendê-lo. Esse livro, Jesus disse que as palavras dele eram espírito e vida. Meus irmãos, esse não é um livro normal, é um livro em que o autor do universo deposita o seu poder em seus vasos. E é por isso que tem gente aí querendo reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia. Mas irmão, se foi Deus que falou, isso daqui tem poder e ninguém pode parar esse livro aqui não. No dia que você estiver desanimado e você ler a Bíblia, sabe o que o Espírito vai te dar? Foco na caminhada. Ele vai te falar: ei, Hebreus capítulo 12 versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e desprezou a vergonha. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Sabe por que você está desanimado? Falta de Bíblia. Sabe por que você está distraído, não sabe o que você quer da sua vida? Falta de Bíblia, porque Deus está te falando o dia inteiro o que é para você fazer. No dia que você estiver triste, a Bíblia vai dizer: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. No dia que alguém começar a perturbar a sua paz, vai vir a Bíblia e vai dizer: olha, amem uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Irmãos, existe uma transformação do poder de Deus que Deus quer fazer nessa noite, mas basta abrir a Bíblia para Deus te encher, meu irmão. Eu não consigo mais, irmão. Passar o meu dia sem pensar nisso aqui, eu não consigo, é mais forte do que eu. Antes de ocorrer um avivamento, precisamos de um reabibliamento na nossa vida. E eu acho que às vezes, o que me deixa um pouco triste relacionado à leitura bíblica, é que as pessoas tendem aos opostos, aos extremos. Ou a pessoa não quer saber de nada de Bíblia. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que é cristão e falou que não encostou na Bíblia até hoje, em 2025. Ou a pessoa não lê nada, não faz nada, ou a pessoa lê e se apaixona por uma teologia, um orgulho ao conhecimento. Não, irmão, não é um orgulho ao conhecimento, é uma adoração santa, viva, fervorosa ao autor desse livro. O crente que é menino, ele não tem ensino da palavra, ao invés de fazer poder no reino, ele vai fazer estardalhaço. Está precisando de Bíblia. Quero ler com você o versículo 4, que diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Segundo ponto: volte a ser constante no lugar óbvio. Irmãos, Jesus pega esses discípulos e ele diz: olha, vocês vão voltar para Jerusalém. E Jesus passa 40 dias, certo? Falando com eles. E aí, Pentecostes estaria 10 dias depois da ressurreição de Cristo. Se você pegar o calendário judaico, você vai perceber isso. O que nós vemos, portanto, é que esses discípulos, eles ficaram 10 dias em Jerusalém. Eu quero só ler com você o texto de Lucas 24, que diz o que eles ficaram fazendo depois dessa ordem de Jesus, durante 10 dias em Jerusalém. Lucas 24, 50
diz: tendo-os levados até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Preste atenção agora, versículo 52. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Irmão, isso aqui tem que mexer com a gente. Esses discípulos passaram 10 dias sendo constantes no básico, e aconteceu um avivamento. Sabe por quê que o sobrenatural de Deus não acontece na nossa vida? É porque a gente não consegue nem ser constante no ordinário. Sabe por quê que a gente não tem poder, não tem milagre? É porque a gente está querendo que Deus faça aquilo que é maravilhoso, mas a gente não tem coragem de fazer aquilo que é rotineiro. Irmão, o lugar óbvio, sabe qual que é? Irmão, todo dia você tem que fechar a porta do seu quarto, você tem que adorar esse Deus constantemente, você tem que orar a Ele, você tem que ler a Bíblia. Irmão, deixa eu te falar, Jesus está chamando a igreja de novo a um lugar óbvio. Aleluia. Um lugar de constância no básico. Irmão, é por isso que a gente não vê pessoas que chegam numa conferência e ficam avivadas, sabe por quê? Tem um monte de gente, e deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu amo conferência, sou apaixonado. Mas irmão, tem crente que está achando que para ser avivado ele precisa ir de conferência em conferência, mas ele precisa todo dia fechar a porta do quarto e ser constante naquilo que ele já sabe. Eles permaneceram constantemente em Jerusalém. Irmãos, a verdade é que o segredo para o poder é a constância no básico. Irmão, deixa eu te falar, você já sabe, eu sei, você já sabe sobre ler a Bíblia, orar e adorar a Deus. A minha pergunta é, por que você não tem feito o básico? Jesus está falando com você, olhe, volte para Jerusalém, volte para o lugar óbvio. Eu estou com saudades de você no quarto. Lembra aquela época de primeiro amor? Lembra aquela época que você me adorava e aquilo era tudo para você? Pois é, eu tenho contra você isso: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, mas sabe o que vai acontecer se a igreja de Deus voltar para o lugar óbvio? Posso te preparar? O texto diz que em Atos capítulo 2, desceu o Espírito Santo sobre eles. Irmãos, você quer ver um avivamento no culto? O avivamento tem que começar no seu quarto. A partir do momento que nós vivermos o poder no secreto e nos reunirmos aqui no público, Deus vai fazer um avivamento e vai varrer essa cidade, vai varrer o mundo. Nós precisamos retornar ao lugar óbvio. Nós precisamos voltar. Nós precisamos entender que Deus está todo dia chamando. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu sou às vezes muito distraído. Eu sou meio às vezes problemático da cabeça. Se eu não botar tudo certinho na minha agenda, olha, eu tenho que fazer isso, eu não vou fazer. Você acredita? Você pode testar, vira aqui, me fala alguma coisa no final do culto e pede para eu não colocar na agenda, eu vou esquecer. Você vai passar 5 minutos, você vai me perguntar e eu não vou saber o que você falou. Não vou mesmo. Irmão, aí, a noiva aqui já está testemunhando já é testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, dos confins da terra. Mas irmão, eu percebi algo curioso na minha vida. A partir do momento que eu comecei a me organizar para buscar a Deus, eu vi que a minha vida espiritual nunca mais foi a mesma. Irmão, deixa eu te falar. O apóstolo Paulo diz que Deus se organizou para vir na pessoa de Jesus. Diz que Deus, na plenitude dos tempos, Ele veio, Ele preparou o Império Romano, preparou as estradas, preparou a língua grega, para que na plenitude dos tempos viesse Jesus Cristo. Irmãos, Deus se planejou para ter tempo com você. Por que você não se planeja para ter tempo com Ele? Não está tão corrido assim não. Se você olhar no geral do seu celular e no tempo de uso, você vai ver que tem algumas horas para Deus que você podia estar dando e que você não dá, porque você ama mais seu celular do que Jesus.
Irmão, e sem legalismo, a busca a Deus, ela não precisa ser somente algo marcado na nossa agenda, irmão. Eu estou no carro aqui, irmão, eu estou adorando a Jesus e fervendo no Espírito, eu estou lavando louça, eu estou orando em línguas, eu estou louvando o Senhor. Irmão, é uma vida constante naquilo que é mais forte do que você. Irmão, é mais forte do que eu ficar lá parado olhando para o nada. Não, eu quero ficar parado falando com o meu Deus. É um estilo de vida, não é uma regra que ninguém vai te obrigar. A gente precisa tomar um chacoalhão. Mas eu quero ler o versículo 5 até o versículo de número 8, que diz assim, ó: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Terceiro ponto: retorne a ter expectativas no poder do alto. Jesus, ele vira e diz: olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E sabe qual que é o questionamento dos discípulos? Eles falam: Senhor, entendi, o Senhor está falando de poder, o Senhor está falando que o Senhor vai derramar poder sobre nós, entendi. Esse poder seria o reino de Israel crescendo? Eu vou virar o que, Jesus? Deputado, vereador? Eu prefiro fazer parte do STF, Jesus. Eles estavam com uma expectativa errada no poder de Deus. Eles criam no poder de Deus. Eles falaram: ok, Jesus, entendi, poder. Mas esse poder é tipo da terra para o céu, é um poder das bênçãos, é o poder de que Israel vai voltar a ser uma hegemonia política, vai voltar a ser um lugar onde temos um reino que é próspero, é grande, é forte. E Jesus está falando: não é da conta de vocês, seus capeta. Não é. Não lhes compete saber os tempos ou as datas estabelecidas pelo Pai. Jesus está falando assim: cala a boca, por favor, RS. E ele diz: olha, vocês receberão poder do alto. Jesus está mostrando: olha, não é um poder aqui da terra para vocês se tornarem ricos, se tornarem influentes politicamente. Não é o poder da prosperidade, das riquezas, para Israel ser farto. Não, é um poder que é do céu para a terra. Jesus estava realinhando o conceito de poder desses discípulos. Irmãos, deixa eu te dizer algo. A gente julga esses discípulos, não é? Mas a verdade é que eu e você, no fundo, somos iguaizinhos eles. A gente crê no poder de Deus, mas sabe qual que é o poder de Deus que nós cremos muitas vezes? E eu não estou dizendo que é errado, não. Eu estou dizendo que a Bíblia ensina a orarmos por isso. Jesus nos ensinou a orar pelas nossas necessidades na oração do Pai Nosso. Mas às vezes o poder que nós cremos de Deus é só isso. É só: Senhor, me dá uma casa. Senhor, me arranja alguém, eu estou carente, meu Deus do céu. Senhor, por favor, eu creio no poder que o Senhor vai me promover. Senhor, por favor, eu creio que o Senhor vai me dar aquele carro. Senhor, eu creio, por favor, Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar aquele cargo na igreja. Irmãos, não é que nada disso é errado, mas a questão é que muitas vezes nós só cremos no poder de Deus para nos abençoar, e muitos oram para serem abençoados, mas poucos oram para serem avivados. Não, deixa eu te falar,
não tem problema você orar pelo que você está precisando. Mas a partir de qual momento que a nossa oração vai deixar de ser: Senhor, eu estou precisando de dinheiro para o meu casamento. Senhor, eu estou precisando disso. E você vai falar: Senhor, ok, eu preciso disso. Mas deixa eu te falar, acima de dinheiro, acima de casa, eu preciso do poder do Espírito Santo. Me enche do seu Espírito. Me dá dom de línguas. Me batiza com fogo, Espírito Santo. Me usa para falar com pessoas. Senhor, me leva a um lugar de maturidade. Senhor, me conduz pelo Espírito. Qual é o momento que a gente vai começar a crer nas coisas que são do poder de Deus? Deixa eu te falar, sabe qual que é o dia que a gente vai chegar na igreja, a gente vai ver cego andando não, né? Aí já anda, né? Meu Deus do céu, TDAH bateu, TDAH em ação. Meu Jesus, eu já falei alguma coisa pior do que isso já. Uns dias atrás eu falei aqui sobre a mula de Abraão, e era a mula de Balaão. Tá vendo, gente? Tá precisando de ensino bíblico. Glória a Deus. Mas, irmãos, sabe qual que é o dia que a gente vai ver cego enxergando? Eita glória! Paralítico andando? O dia que a gente vier no culto com a expectativa de que Deus vai derramar poder do alto. Nós não temos poder porque nós não temos expectativa. Irmão, o dia que você estiver entrando no templo e falar: ah, Jesus, hoje o Senhor vai me encher do Espírito Santo, hoje eu vou ver milagres, hoje eu vou ver o Senhor falando comigo, hoje eu vou ver. Mas sabe como é que a gente entra no culto? Senta aqui e fala: vamos ver se Deus vai falar alguma coisa assim para minha vida, né? Está dando tudo errado. Vou dar mais uma chance para Deus, para ver se Ele consegue me coisar. Não, irmão, deixa eu te falar. Vocês não estão percebendo que nós no Legacy, por exemplo, estamos tendo essa movimentação da casa de oração e desse lugar de ter expectativa no poder de Deus? Irmão, posso te pedir um favor santo? Comece a gerar em oração, falando: Senhor, me faz ter expectativa de chegar na hora do culto e o Senhor falar por meio de profecias. Senhor, eu tenho expectativa, eu creio que o Senhor vai fazer. Irmãos, quando nós tivermos a nossa expectativa realinhada, o Espírito Santo será derramado. Isso aqui não pode ser mais um culto. Isso aqui não pode ser só mais um momento com Deus. Não, irmão, não te deixa um pouco entristecido o fato de que esses apóstolos viveram tudo isso, e muitas vezes chegamos num culto que entramos vazios e saímos negativos. A gente entrou 0 espiritual, a gente sai menos 30 espiritualmente. Não é chocante para você? Porque para mim é. E é um lugar que eu tenho que vigiar todos os dias. E deixa eu te falar, eu estou para casar, eu preciso de um monte de coisa, mas eu tenho falado em oração: Senhor, não deixa as minhas orações se resumir ao meu ministério, ao meu casamento. Eu quero orações de fogo. Eu quero orações em que eu creio no seu poder como os apóstolos criam. É uma questão de expectativa. O problema é que a gente está crendo assim: eu creio que Jesus vai usar o profeta Saulo. Ele vai virar para mim e falar assim: o nome da sua amada é fulana de tal, 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 CPF 1234. Irmão, é sério que você tem fé só para aquilo que é natural? Eu tenho uma fé no sobrenatural, e nós precisamos tomar um chacoalhão. Deus é o Deus do sobrenatural. Mas eu quero ler com você os versículos 9 a 11, e nós vamos para o nosso quarto e último ponto. Versículo 9: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Quarto e último ponto: pare de tentar ser celestial demais.
Jesus ele vai subindo enquanto conversa com esses discípulos. Ele vai subindo. E a cena aqui é um pouco esquisita. Jesus falou: olha, vocês têm trabalho na terra. Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E sabe como é que esses bobão ficaram aqui? Eles ficaram assim, ó. Eu imagino Pedro e João assim: ó, velho, o que tem lá em cima, mano? Eu não sei, velho, dá um tchauzinho pra ele aí. Vamos ver se ele manda dar um tchauzinho do céu aí, vamos testar. Eles ficaram lá parados, olhando. Depois de ser exortado por Jesus, teve que aparecer anjos para falar assim: ô seus cabeça de vento, Jesus não disse que vocês têm trabalho na terra? Por que estão olhando para os céus? O mesmo Jesus que subiu até os céus descerá da mesma maneira. Em outras palavras, vocês querem poder? Mas o poder é ainda nessa terra. Você não precisa ser celestial demais. Irmão, sabe o que eu quero dizer com ser celestial demais? É que às vezes nós falamos sobre poder e falamos sobre avivamento, fogo de Deus. Nós temos uma tendência a imaginar um super crente. É o super crente que ele vive, ele fala em labassúrias e o baixo dele é em Decovas Névias. Ele não assiste futebol, ele não faz nada. Não, irmão, não é sobre ser celestial demais. E às vezes, permita-me dizer isso aqui, porque esse ponto toca muito na nossa religiosidade. Algumas pessoas não têm poder de Deus porque não o buscam. Sabe por que outras pessoas não têm poder de Deus? É porque o buscam de uma maneira que não é sincera. Irmão, deixa eu te falar. Na hora que está no louvor aqui, sabe como é que acontece? É muito legal. Quando o LED aqui tinha a cara de todo mundo, a cena era muito interessante. Estava no louvor, aí filmava a cara das pessoas. A pessoa estava assim, ó, no louvor. Aí viu a câmera filmando, ela, Jesus, meu Deus, foi arrebatada lá para Abraão, os apóstolos, tá lá. Irmão, sabe por que essa pessoa não tem o poder de Deus? Porque ela não é sincera com Deus. Ela tenta ser celestial demais. Meu Deus, está todo mundo me vendo agora, eu estou aqui na mesa com os apóstolos. Não, irmão, esses dias eu conversei com uma pessoa aí. Olha como é que as pessoas são. O tanto que estar na igreja e teoricamente buscar a Deus pode não significar nada. Um dia eu conversei com um irmão, uma pessoa, que todo dia eu perguntava assim: e aí, irmão, como é que você está? Ele vinha: vaso de Deus, eu estou de jejum, eu estou jejuando, e Deus vai me dar a vitória. Eu falei: eita glória, esse cara é muito crente. Irmão, semana atrás de semana, era a mesma frase assim. Eu achei que ele era tipo um Pokémon, que só sabe repetir uma coisa só. Ele falava a mesma coisa sempre. Aí, teve um dia que eu perguntei para ele: irmão, como é que você está? Ele: eita glória, estou jejuando, Deus vai me dar a vitória. Irmão, isso foi numa quinta-feira. Sexta-feira, isso foi numa quinta-feira à noite, tá? Umas 10 horas da noite. Irmão, na sexta-feira de manhã, 9 horas da manhã, eu recebi um texto dessa pessoa explicando por que ela estava largando Jesus e indo para o mundo. Minha pergunta é: o que faz uma pessoa que está jejuando em um dia, no outro está desviado? É porque a busca dela não era sincera. Ela queria ser celestial demais. Ela estava tentando ter uma religiosidade aparente. Irmão, deixa eu te dar uma dica. No culto aqui, esquece todo mundo. Ninguém está aqui para ver você não. É você e Jesus. A gente tem uma tendência de falar: olha, não, agora eu estou aqui, eu tenho que ser o cara mais super crente. E sabe onde é que isso leva a gente? Ao lugar que a gente sai das portas ali da igreja e a gente não tem mais vida com Deus. A gente só tem vida com Deus na hora que os outros estão olhando. Irmão, deixa eu te falar. Para de tentar ser celestial demais. Sabe por quê? Você é uma pessoa cheia de tentação. Aí vai orar: amabilíssimo Pai Celestial, manto de Deus, eu entro agora no santíssimo lugar. Não, irmão, abre essa boca murcha sua, essa boca sua, que nem dá para ver direito, e fala assim, ó: Deus, eu tô a fim de pecar, eu não quero orar, mas eu vou orar sobre eu não querer orar e eu querer pecar. É isso, irmão. A gente está achando que falar com Deus, a gente tem que ter meias palavras. Não, irmão, você vai lá, você ora, você fala: Senhor, estou orando aqui porque o Cruzeiro está perdendo de 2-0 para o Galo, aí eu não quero mais assistir o jogo, aí é por isso que eu estou orando, entendeu? Irmão, para de tentar ser celestial demais. Para de tentar
mostrar para Deus que você é o super crente. Não, irmão. O apóstolo Paulo disse que quando ele é fraco, aí ele é forte. Quando nós somos vulneráveis com Deus, ele derrama do seu poder. Nós temos que orar todos os dias, falando: Senhor. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que eu gosto muito, Joio ou Trigo, eu sou fã do Rodolfo, que ele diz: eis-me aqui, já tirei a máscara, não esconda o teu rosto de mim. Irmão, todos os dias, na hora que a gente for orar, for buscar a Deus, entrar nesse templo, sabe o que a gente precisa fazer? Tirar a máscara da religiosidade. E é nesse lugar que pessoas serão batizadas no Espírito Santo, que milagres vão acontecer, e você nunca mais vai ser o mesmo, porque o Espírito Santo vai guiar a sua vida. Não é mais as suas emoções, não é mais a sua vontade, é o Espírito de poder que vai te conduzir. Se coloque de pé no seu lugar e dê um forte aplauso ao nome de Jesus.